Eu não esperava que aquele dia fosse mudar alguma coisa. Já fazia tempo que eu havia aprendido a conviver com as visitas ao túmulo de Carlo. Pessoas de todo o mundo chegavam até lá, às vezes em silêncio, às vezes em lágrimas, às vezes com aquele olhar de quem não sabe exatamente por que veio, mas sabe que precisava vir. Eu havia visto católicos devotos, protestantes curiosos, agnósticos desconfortáveis, jornalistas com bloco de notas na mão tentando transformar mistério em manchete. Havia visto mães que trouxeram fotos dos filhos doentes, jovens que vieram com ceticismo e foram embora com algo que não sabiam nomear. Mas naquele dia, em outubro de 2019, o que eu vi foi diferente. Diferente de tudo. Eu estava no Santuário de Santa Maria Assunta, em Monza. Era uma manhã comum de semana, o tipo de manhã que não anuncia nada. O céu sobre a Lombardia estava fechado, daquele cinza suave que os italianos conhecem bem no outono. Havia poucas pessoas. Uma família ao fundo. Uma senhora idosa ajoelhada há tanto tempo que parecia ter raízes no chão. E então, ele entrou. Eu o percebi antes mesmo de vê-lo completamente. Há uma energia em certas pessoas que precede o corpo delas. Não estou usando essa palavra de forma poética. Estou usando porque é a única palavra honesta que tenho. Ele tinha uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos atrás, uma jaqueta de couro escura e no pescoço, discretos mas visíveis, 2 amuletos que eu reconheci. Não eram crucifixos. Ele caminhou até a tumba de Carlo com as mãos nos bolsos. Não tirou o chapéu. Ele não usava chapéu. Não se benzeu. Não curvou a cabeça. Ficou parado, olhando para a pedra, com aquela expressão específica de quem está avaliando algo. Não venerando. Eu o observei de longe. E então, aconteceu alguma coisa que até hoje eu não consigo explicar completamente com palavras. E olha que já tentei muitas vezes, em muitas línguas diferentes. Ele começou a tremer. Não um tremor dramático, não um colapso de cinema. Foi um tremor pequeno, quase imperceptível, que começou nas mãos, as mesmas mãos que ele tinha nos bolsos, e subiu pelos ombros até chegar ao rosto. E então, ele começou a chorar. Não com soluços, não com gritos. Com aquele tipo de choro silencioso que é o mais difícil de fingir, o mais difícil de conter e o mais impossível de explicar para quem está do lado de fora olhando. Eu me aproximei. Quando cheguei perto o suficiente, ele me olhou e disse, em italiano, com uma voz que mal se sustentava: "Eu vim aqui para provar que não tinha nada, e ele me viu." Eu não entendi tudo de imediato, mas fui entender nas horas seguintes, quando ele me contou, sentado num banco de madeira ao lado do santuário, com as mãos ainda levemente trêmulas, quem ele era, o que fazia e o que havia acontecido dentro dele naqueles poucos minutos diante da tumba do meu filho. O que ele me revelou naquele banco mudou para sempre a forma como eu entendo o que Carlo deixou no mundo. E vai mudar a forma como você entende também. O nome dele era Marco. Não vou usar o sobrenome completo, ele me pediu. Isso, e eu respeito. Mas posso dizer que Marco era conhecido em certos círculos na Itália do Norte. Não famoso no sentido de televisão ou redes sociais. Famoso no sentido de reputação, de boca a boca, do tipo de fama que se constrói em ambientes que preferem não aparecer à luz do dia. Marco era médium há quase 30 anos. Não o tipo de médium que monta um estande em feira esotérica e lê tarô para turistas. Marco tinha clientela fixa. Empresários, políticos locais, algumas famílias antigas do interior lombardo que misturavam catolicismo de superfície com práticas que a igreja nunca abençoou. Ele trabalhava com o que chamava de canalização energética,
uma linguagem cuidadosamente construída para soar científica o suficiente para não assustar os clientes e espiritual o suficiente para mantê-los dependentes. Ele era inteligente. Isso precisa ser dito com honestidade. Marco não era um charlatão grosseiro. Era um homem culto, que havia estudado filosofia por 2 anos antes de abandonar a universidade, que lia Jung com familiaridade, que conhecia suficientemente bem a teologia católica para saber exatamente onde enfiar o dedo para fazer doer. Sabia como falar com pessoas religiosas, sabia como plantar dúvidas sem parecer agressivo, sabia como construir autoridade espiritual alternativa nos espaços onde a fé estava fraca. E nos últimos anos, Carlo havia se tornado um problema para ele. Não diretamente. Carlo não havia nunca, em vida, confrontado Marco ou alguém como Marco. Meu filho tinha 15 anos quando morreu. Ele não era um exorcista, não era um teólogo de batalha. Era um adolescente que amava a Eucaristia, que rezava o rosário todos os dias, que dizia com uma simplicidade desconcertante que Jesus era o seu melhor amigo. Mas a causa de beatificação de Carlo havia criado algo que Marco não havia previsto: esperança renovada. Pessoas que eram clientes dele, pessoas que vinham até ele em busca de contato com parentes mortos, em busca de respostas que a vida não dava, em busca de qualquer coisa que preenchesse o vazio, estavam começando a ouvir falar de Carlo, estavam começando a rezar, estavam começando a voltar para a igreja. Marco havia perdido 3 clientes em menos de 1 ano. Para ele, isso não era apenas prejuízo financeiro. Era uma afronta pessoal. Era a narrativa que ele havia construído sobre si mesmo, a de que ele oferecia o que a igreja não conseguia oferecer: o contato real, a resposta concreta, a presença do outro lado, sendo desafiada por um garoto de 15 anos morto de leucemia. Ele me contou tudo isso naquele banco, sem vergonha, a princípio, com aquela racionalidade fria de quem está acostumado a analisar forças invisíveis como se fossem variáveis de mercado. Eu precisava entender o fenômeno, ele disse. Precisava ir até a fonte e ver o que havia lá. Mas havia algo mais. Algo que ele demorou mais para admitir. Uma das clientes que havia deixado de frequentá-lo era uma mulher chamada Giulia. 52 anos, viúva há 6. Ela havia chegado até Marco 2 anos depois de perder o marido, consumida por um luto que não encontrava forma. Marco havia trabalhado com ela por quase 2 anos. Havia construído com ela uma espécie de contato mediúnico com o marido falecido. Sessões, mensagens, presenças que Giulia sentia e que Marco interpretava. E então, Giulia havia ido a uma missa em intenção de Carlo Acutis e havia chorado de um jeito diferente. Um jeito que ela mesma não soube explicar para Marco quando o ligou, 3 dias depois, para dizer que não voltaria mais. Ela disse que havia sentido paz. Marco me contou, e pela primeira vez eu percebi algo mudar na voz dele. Não a paz que eu dava a ela. Uma paz que ela disse que não vinha de fora, que vinha de dentro, que ela não conseguia segurar. Ele parou, olhou para as próprias mãos. Eu fui até o túmulo do seu filho para provar a mim mesmo que Giulia havia se enganado, que o que ela sentiu era sugestão coletiva, histeria religiosa, o tipo de coisa que acontece quando pessoas vulneráveis encontram narrativas poderosas. Ele ergueu os olhos. Eu cheguei aqui com tudo pronto para não sentir nada. E foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar para ele. Mas antes de me contar o que aconteceu no momento em que se aproximou da tumba, Marco me contou uma coisa que eu não esperava, uma coisa que mudou completamente o peso daquela conversa.
Ele me disse que na noite anterior à visita, havia feito algo que nunca havia feito antes em 30 anos de prática mediúnica. Havia tentado contatar Carlo. Eu precisei de um momento antes de responder. Não por falta de palavras, mas porque o que Marco acabara de me dizer aterrou em mim com um peso que eu não havia antecipado. Um médium. 30 anos de prática. E na noite anterior à visita ao túmulo do meu filho, ele havia tentado fazer exatamente o que fazia com todos os outros: abrir um canal, chamar uma presença, estabelecer contato. Só que desta vez, o que aconteceu não foi o que ele esperava. E antes que eu conte o que Marco me disse sobre aquela noite, preciso te contar algo sobre Carlo. Algo que muita gente não sabe, ou que sabe de forma superficial, sem entender o que realmente significa. Carlo não tinha medo da morte. Não da forma romântica que às vezes aparece em biografias. O jovem santo que sorri diante do sofrimento como se fosse feito de outro material que os humanos normais. Não era isso. Carlo tinha medo de coisas normais. Tinha medo de decepcionar as pessoas que amava. Tinha aquela ansiedade silenciosa de adolescente que ainda está descobrindo quem é no mundo. Mas a morte em si, o que vem depois, o que existe do outro lado, isso ele havia elaborado com uma clareza que me assustava quando eu era jovem demais para entender e que hoje me consola mais do que qualquer outra coisa. Ele dizia, com aquela voz calma que tinha, que o purgatório e o paraíso não eram destinos abstratos. Eram realidades tão concretas quanto a cadeira em que ele estava sentado. E que a única coisa verdadeiramente trágica seria chegar ao fim da vida e perceber que havia desperdiçado cada momento disponível. Mamãe, ele me disse uma vez com uns 13 anos, enquanto voltávamos de uma exposição que ele havia montado sobre os milagres eucarísticos. A gente não precisa ir ao espaço para encontrar algo infinito. O infinito está na missa, está na hóstia, está aqui. Eu sorri naquele dia como se ele tivesse dito algo bonito. Hoje eu entendo que ele estava me dizendo algo verdadeiro. E é essa verdade que Marco encontrou, à sua maneira tortuosa e involuntária, na noite anterior à visita. Marco me contou que havia preparado o ambiente da forma como sempre fazia. Velas. Silêncio. Aquilo que ele chamava de estado receptivo, um tipo de meditação profunda que ele havia desenvolvido ao longo dos anos, uma técnica de esvaziamento mental que permitia, segundo ele, que outras presenças se manifestassem. Ele havia feito isso centenas de vezes, com clientes presentes, sozinho, em cemitérios, em casas com histórico de morte, em hospitais. Para ele, era um procedimento, quase burocrático. Mas naquela noite, quando ele pronunciou o nome de Carlo, não em oração, deixa eu deixar isso claro, não havia nada de oração naquilo. Era uma convocação. Era ele tentando exercer sobre meu filho morto a mesma autoridade que acreditava exercer sobre outras presenças. Naquela noite, o silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que ele havia experimentado antes. Não veio nada, ele me disse. E eu já estava acostumado com o silêncio. Silêncio, às vezes, significa que a presença não quer se manifestar, ou que a energia do ambiente está bloqueada. Eu sabia lidar com o silêncio. Ele fez uma pausa. Mas aquele silêncio não era ausência. Era outra coisa. Era como se o silêncio tivesse textura. Como se houvesse algo do outro lado que estava me olhando, sem se mover, sem se aproximar, sem se afastar, apenas olhando. Marco disse que ficou naquele estado por quase 40 minutos, que tentou várias vezes reestabelecer o que chamava de conexão, que nada funcionou da forma habitual. E então, no momento em que estava prestes a encerrar a sessão, aconteceu algo que o deixou acordado o resto da noite. Não foi uma voz,
Não foi uma imagem, foi uma sensação. E Marco foi muito cuidadoso com essa palavra. Repetiu ela 3 vezes, como se quisesse garantir que eu não a substituísse por outra. Uma sensação de que ele estava diante de algo que não obedecia às regras que ele havia aprendido, que não funcionava dentro do sistema que ele havia construído ao longo de 30 anos. Tudo que eu contatei antes, ele disse, e aqui a voz dele ficou mais baixa, quase um murmúrio. Tudo respondia ao método. Havia uma lógica, havia uma negociação. Havia sempre uma espécie de troca. Ele me olhou. O que eu encontrei naquela noite não negociava. Não porque fosse hostil, mas porque não precisava. Eu fiquei em silêncio por um momento. E então, entendi o que Marco havia encontrado, mesmo sem saber nomear. Carlos sempre disse que a santidade não era uma conquista humana, era uma rendição. Era o momento em que a pessoa para de tentar controlar o que Deus faz e simplesmente concorda em ser usada. Meu filho havia vivido 15 anos inteiros nessa rendição, rezando, se confessando, recebendo a Eucaristia com uma frequência que constrangia alguns adultos ao redor, construindo aquela exposição sobre os milagres eucarísticos com a dedicação de quem sabe que o tempo é curto. E o que Marco havia encontrado naquela noite, tentando aplicar suas técnicas sobre um santo, era exatamente isso: a ausência completa de negociação. A santidade não se deixa convocar, a santidade convoca. E foi isso que levou Marco, na manhã seguinte, a fazer algo que ele próprio não conseguia explicar racionalmente. Ao invés de abandonar a ideia, ao invés de concluir que o silêncio havia sido uma falha técnica, ele se levantou, tomou o café, pegou o carro e dirigiu até Monza. Não para venerar. Ele deixou isso claro, para ver de perto o que havia do outro lado daquele silêncio. E foi nesse estado, nem fé, nem descrença, mas aquela zona estranha entre o desafio e o pavor, que Marco entrou no santuário naquela manhã de outubro e caminhou até a tumba do meu filho. O que aconteceu nos minutos seguintes, ele tentou me explicar 3 vezes. Nas 3 vezes, as palavras falharam no mesmo ponto. Marco parou a cerca de 1 metro da tumba. Ele me disse que havia planejado aquele momento. Havia ensaiado mentalmente o que faria. Observar, avaliar, identificar o mecanismo emocional que movia aquelas pessoas até ali. Era o que ele sempre fazia em lugares de forte carga religiosa. Uma espécie de diagnóstico frio. Mas o diagnóstico não veio. O que veio em vez disso foi silêncio. O mesmo silêncio da noite anterior. Com a mesma textura estranha, a mesma sensação de ser observado de dentro para fora. Ele tentou se manter racional. Respirou fundo. Focou nos detalhes físicos, a pedra, as flores, as fotografias pequenas que os devotos deixavam. Tentou tratar aquilo como dado, como evidência de fenômeno sociológico. E então, os olhos dele pararam na foto de Carlo. Não a foto oficial. Uma foto simples, daquelas que qualquer mãe tira do filho num dia comum. Carlo sorrindo, com aquele jeito despretensioso que qualquer pessoa que o conheceu descreve da mesma forma. Um menino que parecia completamente à vontade no mundo, sem precisar provar nada a ninguém. Marco me disse que ficou olhando para aquela foto por um tempo que ele não soube medir. E então, algo quebrou dentro dele. Não dramaticamente. Não com visão ou voz ou luz. Quebrou da forma mais humana possível. Como quebra uma represa que foi construída ao longo de anos, tijolo por tijolo, e que um dia encontra uma única fresta e desmorona por inteiro. Ele começou a chorar sem entender por quê. Me disse que a primeira reação foi raiva. Raiva de si mesmo, raiva daquelas lágrimas que ele não havia autorizado,
raiva de estar ali sendo desarmado por uma fotografia num santuário que havia chegado disposto a dissecar. Mas a raiva durou pouco, porque junto com as lágrimas veio uma pergunta. Uma pergunta simples, quase infantil, que ele não conseguiu impedir. Quando foi a última vez que eu fiz algo sem querer nada em troca? Ele ficou parado com essa pergunta dentro do peito por um tempo longo. E foi nesse momento que eu me aproximei. Quando cheguei perto, ele nem percebeu de imediato. Estava com os olhos fixos na tumba, as lágrimas descendo sem que ele fizesse qualquer gesto para enxugá-las. Quando me olhou, havia algo diferente no rosto dele. Não era paz ainda. Era o rosto de alguém que acaba de perceber que o mapa que usou a vida inteira estava errado e que ainda não sabe qual mapa vai substituí-lo. Foi então que ele disse aquela frase que eu já te contei. Eu vim aqui para provar que não tinha nada. E ele me viu. E eu entendi, naquele instante, que não era figura de linguagem. Marco, que passara 30 anos acreditando que controlava o contato com o invisível, havia encontrado diante da tumba de um adolescente de 15 anos algo que seus 30 anos de prática nunca lhe haviam dado. A experiência de ser visto por algo maior do que ele, sem ter pedido, sem ter se preparado, sem ter negociado. E aquilo, para um homem que vivia de negociar com o invisível, foi a coisa mais devastadora que poderia ter acontecido. Ficamos naquele banco por quase 2 horas. Marco falou muito. E também ficou em silêncio por longos intervalos, o tipo de silêncio de quem está reorganizando internamente algo que desabou sem avisar. Em determinado momento, ele me perguntou sobre Carlo, não sobre os milagres, não sobre o processo de beatificação. Me perguntou como ele era em casa, se brigava, se tinha dias ruins, se havia momentos em que a fé parecia pesada demais para um menino tão jovem. Eu sorri. Ele tinha dias difíceis, como qualquer pessoa, eu disse. Mas havia uma coisa que ele nunca abria mão. Todo dia, sem exceção, ele recebia a Eucaristia. E eu percebi ao longo do tempo que era isso que o sustentava. Não era força de vontade, era alimento. Marco ficou quieto. Depois disse, baixinho: eu passei 30 anos dizendo para as pessoas que eu podia conectá-las com o outro lado. Ele pausou. Mas o que eu fazia, na verdade, era vender a elas uma versão do que estavam sentindo falta. Não o real. Uma versão. Ele olhou para o santuário. Esse menino não vendia versão nenhuma. Ele apontava direto para a coisa. Eu não respondi. Não precisava. Porque o que Marco estava descrevendo, sem usar nenhuma linguagem teológica, sem ter vocabulário para isso, era a diferença entre mediação humana e presença real. Era a diferença entre um sistema construído para manter pessoas dependentes e um caminho construído para torná-las livres. Carlos sempre disse que a Eucaristia era a prova mais concreta de que Deus não havia abandonado o mundo. Não porque fosse um símbolo bonito, mas porque era uma presença real, disponível todos os dias para qualquer pessoa que chegasse. E Marco, que havia passado décadas oferecendo às pessoas um substituto caro e nebuloso para essa presença, estava sentado num banco de madeira em Monza, percebendo, aos 50 e poucos anos, que havia construído a carreira inteira sobre o vazio errado. Antes de nos despedirmos, ele me fez um pedido que não esperava. A senhora poderia me ensinar como ele rezava? Eu ensinei o rosário. Marco anotou no celular, com aquela seriedade de quem está aprendendo algo técnico. Mas as mãos tremiam levemente ainda, e eu sabia que o que estava acontecendo ali não era técnico. Era o começo de algo que ele não tinha nome para chamar ainda, mas que já havia começado, ali, diante da tumba do meu filho.
Semanas depois, recebi uma mensagem dele. Havia entrado em contato com um padre. Estava conversando. Ainda com dúvidas, ainda com resistências, mas conversando. E havia encerrado a prática mediúnica. Não voltei a falar com Marco por quase 4 meses. Nesse período, honestamente, cheguei a pensar que havia sido um daqueles encontros que a vida oferece uma vez e depois dissolve. Pessoas que aparecem num momento de ruptura, dizem coisas verdadeiras e somem antes que a verdade possa criar raízes. Eu havia visto isso antes. A emoção do santuário é real, mas o mundo lá fora é muito bom em desfazê-la. Então, quando a mensagem chegou, eu fiquei em silêncio por um bom tempo antes de abrir. Era curta. Dizia apenas que ele havia se confessado pela primeira vez em 37 anos. E que havia chorado durante a confissão da mesma forma que havia chorado diante da tumba de Carlo, sem autorizar, sem controlar, sem entender completamente de onde vinha. Mas que dessa vez não havia sentido raiva das lágrimas. Eu guardei essa mensagem. Releio às vezes, nos dias em que a saudade do Carlo pesa mais do que consigo carregar sozinha. Porque ela me lembra de algo que meu filho repetia com uma convicção que eu demorei para absorver completamente, que a santidade não termina com a morte, que ela continua agindo, continua tocando, continua fazendo o que sempre fez, só que agora sem as limitações do corpo e do tempo. Nos meses seguintes, Marco foi me contando, em mensagens esparsas, o que estava acontecendo na vida dele. Não foi uma transformação cinematográfica. Não acordou no dia seguinte diferente, com novos hábitos e nova visão de mundo. Foi lento, às vezes contraditório. Houve semanas em que ele me escreveu dizendo que estava com dúvidas profundas, que sentia que havia jogado fora 30 anos de identidade sem ter nada concreto para colocar no lugar. Houve um período em que ele ficou em silêncio por 3 semanas. E eu, genuinamente, não sabia se ele havia recuado. Mas ele não havia recuado. Havia encontrado um padre, um homem paciente, me disse, que não tentou apressar nada, que o deixou fazer perguntas difíceis sem transformar cada dúvida num problema a ser corrigido. Esse padre o acompanhou por meses. E foi através dessas conversas que Marco começou a entender algo que a prática mediúnica nunca lhe havia dado: a diferença entre manipular o invisível e se relacionar com ele. Eu passava 30 anos tentando dobrar o espiritual à minha vontade. Ele me escreveu numa das mensagens. O padre me mostrou que a oração é o oposto disso. É dobrar a minha vontade ao espiritual. Essa frase ficou comigo, porque é exatamente o que Carlo vivia. Meu filho não rezava para conseguir coisas, rezava para se alinhar. Havia uma diferença enorme nisso, e eu só fui entender essa diferença completamente quando ouvi ela descrita por um homem que havia passado a vida inteira no lado oposto. Alguns meses depois, Marco encerrou formalmente a prática mediúnica. Não foi simples. Havia clientes que dependiam dele há anos. Havia uma estrutura financeira construída em torno daquilo. Havia uma identidade inteira que precisava ser desmontada peça por peça. Ele me contou que a parte mais difícil não foi abrir mão do dinheiro. Foi abrir mão da sensação de ser necessário, de ser o intermediário, de ser aquele que sabia o que os outros não sabiam. Eu achava que estava ajudando as pessoas, ele disse, e em parte acreditava nisso de verdade. Mas o que eu fazia na prática era me colocar entre elas e o que elas realmente precisavam. Eu era o obstáculo disfarçado de solução. Quando ele me disse isso, pensei imediatamente em Júlia. Júlia, a cliente que Marco havia perdido meses antes de tudo isso começar, a mulher cuja partida havia plantado nele a necessidade de ir até o santuário, soube da história por caminhos que eu não controlo.
Essas coisas circulam de formas que a gente nunca planeja, nunca organiza, nunca consegue atribuir a uma causa clara. Ela me procurou. Conversamos por telefone por quase 1 hora. Me disse que quando havia deixado Marco, não havia sido por convicção religiosa. Havia sido por algo mais simples e mais profundo ao mesmo tempo. Havia percebido que depois de 2 anos de sessões, de mensagens canalizadas do marido, de presenças sentidas e interpretadas, ela não estava melhor. Estava dependente. Havia construído uma forma de luto que precisava ser alimentada continuamente, que não a deixava avançar, que mantinha o marido morto artificialmente presente de uma forma que impedia que ela construísse qualquer coisa nova. Eu ficava indo até o Marco para ouvir meu marido, ela me disse. Mas o que eu realmente precisava era aprender a viver sem ele. E ninguém me disse isso em 2 anos. Carlo me disse em uma missa. Eu precisei pausar a ligação por um momento. Porque o que Giulia estava descrevendo era algo que Carlo tentou, à sua maneira, comunicar em vida através da exposição que ele montou sobre os milagres eucarísticos. Que a presença de Deus no mundo não é uma relíquia do passado a ser preservada sob vidro. É uma realidade viva, disponível, que não nos prende ao que foi, mas nos move em direção ao que pode ser. Giulia havia encontrado isso numa missa simples, numa tarde comum, sem que ninguém lhe prometesse nada extraordinário. E isso havia mudado tudo. Hoje, ela faz parte de um grupo de oração na paróquia dela. Me manda fotos às vezes, de encontros, de retiros, de momentos pequenos que ela descreve com uma leveza que me emociona sempre. Não porque sejam momentos grandiosos, mas porque são momentos de alguém que aprendeu a estar presente na própria vida. E Marco, da última vez que tivemos contato, estava estudando para ser catequista. Eu ri quando ele me contou. Não de deboche, de alegria genuína, daquele tipo que às vezes chega embrulhada em incredulidade, porque a vida fez algo tão inesperado que o único jeito de receber é com um sorriso que não se controla. Um homem que passou 30 anos desviando pessoas do caminho, agora aprendendo a apontar para ele. Carlo não precisou confrontar Marco. Não precisou argumentar. Não precisou convencer. Não precisou de nenhuma das ferramentas que nós humanos usamos quando queremos mudar alguém. Bastou estar lá. E isso, eu percebi, é o que distingue a intercessão dos santos de qualquer outra forma de influência espiritual. Não há manipulação. Não há dependência criada. Não há sistema que precise ser sustentado. Há apenas uma presença que aponta silenciosamente para algo maior do que ela mesma. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te pedir uma coisa simples. Não precisa ser uma promessa grande. Não precisa ser uma conversão dramática. Só te peço que se algo nessa história tocou em algum ponto dentro de você que você não esperava, não ignore isso. Não arquive como coincidência. Não racionalize até que suma. Senta com isso por um momento. Porque foi exatamente isso que Marco não fez durante 30 anos. E foi exatamente isso que ele fez naquela manhã de outubro, diante da tumba do meu filho. E olha onde isso o levou. Se esse vídeo chegou até você hoje, talvez não tenha sido por acidente. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Não porque você precisa convencer ninguém de nada, mas porque às vezes uma história é exatamente o que abre a fresta por onde a luz consegue entrar. Existe uma pergunta que me acompanha desde que Carlo partiu. Não é uma pergunta de dor, é uma pergunta de espanto, de gratidão até. O tipo de gratidão que dói um pouco porque vem misturada com saudade, mas que no fundo é mais quente do que fria. A pergunta é esta: como um menino de 15 anos que viveu uma vida tão comum, tão sem grandes gestos externos, tão sem discursos ou palcos ou feitos heróicos visíveis,
como esse menino continua chegando até pessoas que ele nunca conheceu, em lugares que ele nunca visitou, tocando em feridas que ele nunca soube que existiam? Eu demorei anos para encontrar uma resposta que me satisfizesse. E quando encontrei, ela era simples demais para o tamanho da pergunta. Carlo não construiu nada para durar. Ele nunca pensou em legado, nunca planejou impacto, nunca organizou a própria vida com a intenção de ser lembrado. O que ele fez foi algo muito mais difícil e muito mais silencioso. Ele foi fiel, todo dia, na Eucaristia, no Rosário, na confissão, nas pequenas escolhas que ninguém via e que ele fazia da mesma forma, com ou sem plateia. E essa fidelidade, acumulada dia após dia durante 15 anos, se tornou algo que nem a morte conseguiu interromper. Eu penso muito em Marco quando reflito sobre isso. Penso nele entrando no santuário com 30 anos de certezas construídas sobre areia e saindo de lá sem saber ainda o que viria a seguir, mas com uma fresta aberta no peito por onde algo verdadeiro havia começado a entrar. Penso nele anotando o rosário no celular com as mãos trêmulas. Penso nele aprendendo, aos 50 e poucos anos, que existe uma diferença fundamental entre buscar o sobrenatural para controlá-lo e se abrir ao sobrenatural para ser transformado por ele. E penso que talvez essa seja a lição mais importante que Carlo deixou, não apenas para Marco, não apenas para Giulia, mas para qualquer pessoa que chegue até sua história carregando qualquer tipo de fardo. A lição não é sobre milagres extraordinários, é sobre presença ordinária. Carlo estava presente, na missa de todo dia, na oração de todo dia, na gentileza de todo dia com as pessoas ao redor. Não porque fosse fácil, não porque não tivesse dias em que a carne pesava e o espírito cansava, mas porque ele havia entendido, de um jeito que poucos adolescentes entendem, que cada momento é uma escolha. E que a soma dessas escolhas é o que a gente deixa no mundo quando vai embora. Há uma frase de Carlo que eu volto sempre. Ele disse uma vez com aquela simplicidade desconcertante que tinha: todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Quando ele disse isso, eu ri. Achei graça do jeito que a gente acha graça de coisas que ainda não entendeu completamente. Hoje essa frase me parece o resumo de tudo. Marco passou 30 anos sendo uma cópia de algo que não existia de verdade. Um intermediário do invisível, uma voz emprestada para presenças que ele mesmo construía. E no dia em que ficou diante da tumba de um menino que havia vivido inteiramente como original, algo nele reconheceu a diferença. Não pela razão. Pelo lugar dentro do peito onde a gente guarda as coisas que sabe, mas nunca disse em voz alta. Giulia passou 2 anos sendo mantida presa ao passado por uma versão fabricada de conforto. E num momento simples, numa missa sem nada de especial acontecendo do lado de fora, ela encontrou o movimento que o luto verdadeiro exige. Não esquecer quem partiu, mas aprender a caminhar com a saudade em vez de ser parada por ela. E eu que sou mãe, e que carreguei por anos a culpa silenciosa de não ter entendido completamente quem era o meu filho enquanto ele estava aqui, aprendi com esses 2 estranhos algo que Carlo tentou me ensinar em vida: que Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Precisa apenas de uma fresta, de um momento de silêncio onde a pessoa para de falar e começa a ouvir. De um instante onde as defesas baixam o suficiente para que a verdade entre. Carlo foi essa fresta para Marco. A missa foi essa fresta para Giulia. E talvez esse vídeo hoje seja essa fresta para você. Eu não sei o que você está carregando enquanto assiste isso. Não sei se você está aqui por fé, por curiosidade, por ceticismo
ou por aquela razão indefinível que faz a gente clicar em certas coisas, em certos dias, sem conseguir explicar muito bem por quê. Mas eu sei uma coisa: se você chegou até o final, alguma coisa te trouxe até aqui. E talvez a única coisa que eu precise te pedir é que você não desperdice esse momento. Não precisa ser dramático, não precisa ser uma virada de vida imediata. Pode ser apenas uma oração simples antes de dormir essa noite. Pode ser uma missa no próximo fim de semana. Pode ser uma confissão que você vem adiando há mais tempo do que consegue admitir. Pode ser só ficar em silêncio por 5 minutos e deixar que algo maior do que você chegue. Carlo fez isso todo dia durante 15 anos. E 15 anos depois de partir, ele ainda está fazendo o que sempre fez, chegando até as pessoas. Uma fresta de cada vez. Que Carlo Acutis interceda por você e por todos que você ama. Amém.